Senhor.
vocês, daqui para lá, eu vou futucando vocês, viu? Vou fazer um monte de estratégia aí, que é para ver se esse povo se anima, né? Esse povo se anima para a gente. Os jovens foram, né? E eles gostaram muito. Amém, irmãs? Deixa eu ler uma palavra, não vou me demorar. É uma palavra pequena, mas uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 25. Vamos ler do versículos 27 em diante. Versículos 27 em diante. Gênesis 25, versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perigo caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porém se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esse texto, essa história, irmãos, conta a história desse homem que não fez caso do seu direito de primogenitura, Esaú. Ele era o primogênito da sua casa, da sua família. E era costume nas famílias de Israel, o primogênito da família ter alguns privilégios especiais. E esse privilégio especial chamava-se direito de primogenitura. Era um direito que eles tinham de substituir o pai na ausência do pai. Era um direito e um privilégio que eles tinham de receber uma porção dobrada da divisão dos bens, da herança da família. E também eles tinham o direito de exercer o sacerdócio espiritual da família. Todas as famílias de Israel, eles mantinham esse costume. E isso era um direito muito importante. Quando se tratava aqui, especificamente desta família, a família de Esaú e de Jacó, onde tinham esses filhos, o direito ainda era maior, porque havia uma escolha de Deus, havia uma separação de Deus para esta família, dar prosseguimento à linhagem da qual nasceria o Messias, Jesus Cristo. Então aquele primogênito dessa família era esse o escolhido, era esse o responsável, era esse o abençoado. Isso era um direito maravilhoso, era um presente de Deus, era uma bênção de Deus, era a bênção de Deus. E o que a gente vê aqui na história, foi registrada essa história, diz: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele vendeu ao seu irmão, quando num momento de fome, que ele estava com fome, chegou no campo faminto, e aí o seu irmão em casa tinha preparado um prato saboroso, chama-se um prato de lentilhas, e ele, quando viu aquele prato, ele não resistiu, o apetite, o cheiro estava lhe contagiando, a fome estava grande, e ele então pediu, e o seu irmão, esperto, disse assim: eu só te dou se você passar para mim o teu direito de primogenitura. Se você me vender, eu faço uma negociata com você. Eu lhe dou um prato de lentilhas e você me dá o direito de primogenitura.
Deus, de que me adianta direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome agora? E eu quero comer, e eu quero saciar minha fome. Toma esse direito de primogenitura. Aí o texto diz que assim ele recebeu pão e um cozinhado de lentilhas, comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aqui fala, irmãos, dessa história desse homem que desprezou uma bênção toda especial que Deus lhe havia dado. A bênção de Deus. Alguém que despreza a bênção de Deus, sem nenhum problema, sem nenhum remorso, sem fazer nenhuma questão, ele entrega a bênção de Deus. Ele despreza, ele rejeita, ele faz pouco caso da bênção de Deus na sua vida por um prato de lentilhas, que comeu, bebeu, levantou-se, saiu. Com algumas horas depois, certamente, estava com fome de novo. Não valorizou a bênção de Deus. E é isso que eu quero aqui, em rápidas palavras, ministrar para você nesta noite. O valor da bênção de Deus na vida de um homem. Queridos, a bênção de Deus é a maior riqueza que uma pessoa pode ter nesta vida. É o maior tesouro. É a maior herança. É o bem de maior valor que um ser humano pode ter nesta vida. Chama-se a bênção de Deus. A bênção de Deus. Nem todos têm a bênção de Deus. Embora pensem até que tem. Podemos ter a bênção de Deus se quisermos ter a bênção de Deus. Deus está para nos abençoar e derramar a sua bênção sobre a nossa vida. Ele quer derramar a sua bênção sobre a nossa vida. Mas Ele quer que a gente deseje esta bênção. Busque esta bênção. Zele por esta bênção. Cuide da bênção de Deus. Faça questão da bênção de Deus na nossa vida. Você tem valorizado a bênção de Deus na sua vida? Você aqui, sem dúvida alguma, tem a bênção de Deus. Diga aí para o seu irmão, você tem a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus. Mas como desprezar a bênção de Deus? Como é que a gente despreza a bênção de Deus? A gente despreza a bênção de Deus através de atitudes. Algumas atitudes nossas revelam que estamos desprezando a bênção de Deus. E Deus se entristece muito, queridos, quando nós escanteamos a sua bênção. Deixamos de lado a bênção de Deus. Não fazemos questão de ser abençoados por Deus e de manter a bênção de Deus na nossa vida. Deus fica muito triste. E nós podemos fazer isso com as nossas atitudes. Cada vez que nós priorizamos as coisas seculares da vida em detrimento das coisas de Deus, estamos desprezando a bênção de Deus. Cada vez que damos prioridade, primazia às coisas materiais, às coisas da terra, a pessoas, a amigos, a dinheiro, a trabalho, a qualquer outra coisa, em detrimento da bênção de Deus na vida da gente, a gente está desprezando a bênção de Deus. E isto eu garanto a você que nós fazemos muito. Fazemos muito.
nós muitas vezes escanteamos, desprezamos também a bênção de Deus. Deus tem suas bênçãos e eu vou dizer a você daqui a pouco o que é a bênção de Deus. Que nós encontramos de pessoas que desprezam e que deixam e abandonam, perdem a bênção de Deus por prazeres momentâneos, assim como Esaú, que foi profano. O escritor de Hebreus diz que ele foi profano, e ele desprezou a bênção de Deus porque ele foi profano. O que é ser profano? É ser uma pessoa que dá mais valor às coisas desta vida, às coisas materiais, às coisas carnais, às coisas palpáveis, do que as coisas espirituais. Quando valorizamos mais as coisas materiais do que as espirituais, estamos sendo profanos. Foi o que Esaú foi, um homem profano. E depois que ele caiu em si, arrependido, quis novamente buscar, reaver essa bênção, e ele não encontrou mais, ele não teve mais oportunidade. Isso é o que acontece também com muitas pessoas, que pode deixar de valorizar as coisas de Deus, a bênção de Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus, a vida com Deus, em detrimento de coisas desta vida, de coisas materiais, e aí depois choram e lamentam e vão sofrer muito, porque desprezaram o que há de mais precioso na vida de uma pessoa, que é a bênção de Deus. Pessoas que são destituídas de fé são as que desprezam a bênção de Deus, que não enxergam o valor das coisas espirituais, que não veem valor no que é espiritual, no que é eterno, no que é celestial. Só vê valor no que é material, no que ele pode enxergar, no que ele pode ver, no que ele pode pegar, no que ele pode possuir, ter. Não valorizam as coisas espirituais, as coisas eternas, que são eternas. As coisas eternas, elas têm mais valor do que as coisas passageiras. As coisas da terra são terrenas e são passageiras, são efêmeras, são fúteis, elas passam, elas se acabam. Mas as eternas, já está dizendo, são eternas. E a gente tem que valorizar mais. Então, quando valorizamos mais e priorizamos as coisas materiais e deixamos a espiritual em segundo plano, estamos sendo profanos, estamos desprezando a bênção de Deus. E tem muitas atitudes nossas, muitas atitudes. Tem tantas coisas na vida que nós colocamos acima da vida com Deus na nossa vida. Tantas coisas. Nem família é para ser colocado. Família é maravilhoso, mas primeiro é Deus na nossa vida. Primeiro é a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus? O que você vai ser? O que você é sem Deus? Nada. Né? Nada. Então, queridos, a bênção de Deus é a maior riqueza que alguém pode ter. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece
bênção de Deus é melhor do que poder, do que honrarias, do que cargos. É melhor do que o mundo inteiro. A bênção de Deus. Essa é a maior riqueza que eu tenho na minha vida e você tem na sua vida. Chama-se a bênção de Deus. E o que é a bênção de Deus? O que é a bênção do Senhor? O que é a bênção do Senhor? Vou lhe dizer a bênção de Deus o que é. A bênção do Senhor, amados, é a segurança da presença de Deus na nossa vida. Diga, a bênção do Senhor é a certeza da presença de Deus conosco. Deus conosco é tudo que a gente precisa. Sabia disso? Diga para o seu irmão, tudo que você precisa é da presença de Deus com você. É Deus conosco. Jacó, ele sabia do valor da presença de Deus, dessa bênção de Deus. Ele lutou com o anjo, ele guerreou com o anjo muitas horas. Ele se atracou com o anjo e disse: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. Ele fez questão da bênção de Deus. Deus se agrada de pessoas que fazem questão da bênção dele, que busca a bênção dele acima de tudo, que se esforça, que paga um preço para receber a bênção dele. Deus se agrada. Por que foi que Deus abençoou Jacó? Porque Jacó valorizou a bênção de Deus. Valorize a bênção de Deus na sua vida. E a bênção de Deus é a presença de Deus. É você, querido, preste atenção, tem coisa melhor e mais preciosa do que você contar com a presença de Deus na sua vida. A companhia de Deus na sua vida. Deus com você, andando com você, sempre. O que você quer mais? Eu não quero mais nada, eu só quero isso. O Senhor disse assim, se Deus, a palavra diz, se Deus é por nós, quando Deus está conosco, quem será contra nós? Se Ele está comigo, quem é que vai se ousar se levantar contra mim? Se Deus é por nós, então se Ele está comigo, olha o valor da presença de Deus. Davi disse, bom para mim é estar perto de ti, Senhor. Bom para mim é ter o Senhor perto de mim. Bom é ter Deus comigo. Moisés, um homem de Deus, um profeta do Senhor, uma vez saindo para uma empreitada, uma missão, o Senhor disse, eu vou enviar o meu anjo. E ele vai adiante de ti. Ele disse, não, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. E eu não sairei desse lugar se o Senhor não for comigo. Eu não arredarei o meu pé daqui se o Senhor não for comigo. E o Senhor veio com ele, foi com ele. Sabia valorizar? Deus conosco é tudo que a gente precisa. É a presença de Deus. É Deus conosco. Amém, amados? Sabe o que é mais a bênção de Deus? É a paz do coração e na alma. A alegria do Espírito Santo. Bênção de Deus é você ter paz. A verdadeira paz do Senhor. Diga para o seu irmão, a paz do Senhor. Isso que a gente fala, a paz do Senhor, nem todos têm. Nem todas as pessoas têm paz no coração. Tem desespero, tem angústia, tem aflição, infelicidade. Tem ódio no coração, guerra no coração. Mas até a bênção de Deus é ter paz e alegria
Santo do coração. Isso é ter a bênção de Deus. Sabe o que é ter a bênção de Deus também? É ter equilíbrio emocional. É você ser uma pessoa sensata, ter sensatez num mundo terrível desse que a gente vive. Quando as pessoas estão tomadas por depressão, angústia, incertezas, inseguranças, você ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. A bênção de Deus traz equilíbrio emocional para a nossa vida. A bênção de Deus. Veja que riqueza é a bênção de Deus. A bênção de Deus é a sabedoria para tomar decisões na vida. A bênção de Deus na nossa vida nos faz ter sabedoria, nos traz sabedoria para tomarmos decisões. A vida, você sabe que é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Nós tomamos decisões todos os dias, da hora que acordamos, à hora que vamos dormir. E muitas dessas decisões, elas são precipitadas, são erradas. E é a razão por que nós sofremos. Porque nós somos fruto das nossas decisões. Nós somos hoje o que decidimos ontem. Nós seremos amanhã o que estamos decidindo agora. Somos sempre o reflexo das nossas decisões. Então, muitos sofrimentos nossos é por causa de decisões erradas que tomamos. E a gente precisa ter sabedoria para tomar decisões, para escolher, fazer escolhas, caminhos. A bênção de Deus nos traz essa luz, nos traz essa iluminação, essa sabedoria, essa quietude, esse equilíbrio para você tomar a decisão certa na vida. A bênção de Deus nos traz isso. Amém? A bênção de Deus são os livramentos de Deus na nossa vida, as provisões de Deus na nossa vida. Se a bênção de Deus também, as provisões que nós temos, a bênção de Deus é você ter comunhão com Deus, é você orar e Deus responder as suas orações. Isso é bênção de Deus. Quantos aqui sentem que suas orações são respondidas? Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Amém, amados? É bênção de Deus. É você orar e você saber